bem-vindos a mais um Rivotalk. Se você chegou aqui é porque você quer ouvir sempre as conversas boas que a gente tem, mas é importante lembrar sempre que... Toda sexta-feira, nesse mesmo canal, 12h30, o nosso resumo semanal de notícias, que é o que dá nome a esse canal do YouTube, que é o Rivonews, você não pode perder. Por favor, vem com a gente. Mas hoje a gente tem aqui um convidado, como vocês já sabem, que é especialíssimo, este homem de nome completo, João Agripino da Costa Dória Júnior. Seja bem-vindo, João Dória, ao Rivonews. Gabriel, é um grande prazer estar aqui. Desculpa ter demorado até um pouco para atender o convite de vocês. Mas a gente compreende, claro, né? Mas já tomei o meu Rivotril para vir aqui. Tá? Maravilha! Nós também. Está um pouquinho nervoso. Então dá para fazer perguntas mais difíceis. Mentira. Mentira. Sem censura, isso. Não tem problema. Você deu uma entrevista para o Antônio Tabet no ano passado, ele te perguntou como ele deveria te chamar, se era governador, João. Você disse que preferia ser chamado de João porque não é mais político, o que já é um comportamento diferente da maioria dos políticos, né? Essa liturgia toda. Eu não sei se também muita gente sabe, João, mas você é um primo distante do Rui Barbosa, que é um homem que foi de tudo, inclusive um grande político. E lá em Brasília, o Senado começou recentemente a discutir a questão da reeleição. Você acha que isso vai fazer com que os políticos se apeguem menos aos seus cargos, né, como você parece fazer? Primeiro, a relação com o Rui Barbosa. Minha família é da Bahia. Rui Barbosa era Rui Barbosa de Oliveira. Tio-avô da minha avó, Maria Carolina de Oliveira Dória. Dória veio do casamento com meu avô Nelson de Oliveira Dória, para que as pessoas possam entender, né? E Rui Barbosa foi um grande intelectual, um defensor da democracia, da justiça, um homem na luta pela liberdade, pela modernidade, foi parlamentar, foi ministro, enfim, uma história bonita e que foi preservado na sua essência. E a resposta é sim, a sua segunda colocação. Eu sempre fui contra a reeleição. Eu classifico o presidente Fernando Henrique Cardoso entre os grandes presidentes desse país. Aliás, ao lado de Juscelino Kubitschek e Michel Temer, eu qualifico estes como os 3 melhores presidentes que o Brasil já teve. Porém, teve um erro. Ele aceitou a reeleição. Não foi uma ideia dele, mas ele aceitou. Uhum. Porém, ele resgatou a sua, vamos dizer, dignidade moral ao reconhecer 2 anos atrás, num artigo para o Globo e para o Estadão, que tinha sido um erro a reeleição, mesmo tendo sido aprovado no governo dele, e ele se beneficiado por ter disputado a reeleição e ter vencido e ter cumprido um segundo mandato como presidente da República. Eu sempre fui contra a reeleição. É uma chaga, é um mal para o Brasil, é um mal para a política brasileira, é um mal para a população brasileira. Só tem um benefício: aqueles que gostam da reeleição, da perpetuação no poder. Fora disso, só tem malefício. Você assume o governo, se você tem a convicção, ainda hoje, porque a Constituição não foi alterada, de que pode ser merecedor da reeleição, você assume mais preocupado com a reeleição do que com a gestão. A campanha começa no primeiro dia de mandato, né? No segundo. No primeiro você celebra, no segundo dia como é que eu vou me reeleger? E não, e como é que eu vou administrar bem o meu país, o meu estado, a minha cidade? Então, um erro, um equívoco. Está certo o Congresso Nacional, está certo o Senado Federal de liderar essa luta pelo fim da reeleição e pelo equacionamento também da eleição com 5 anos e uma única eleição a cada 5 anos. Poupar a gente, né? Também pouco. O dinheiro público, a população e a atmosfera da continuidade da gestão pública brasileira. Porque quando você tem uma eleição a cada 2 anos, 6 meses antes, para completamente ou quase que completamente a gestão pública, municipal, estadual e federal, em torno da eleição. Mesmo quando a eleição é municipal, o deputado federal quer estar envolvido, o senador quer estar envolvido, o governador quer estar envolvido e o presidente da República quer estar envolvido também. Os ministros também querem estar envolvidos, o vice-presidente da República. Ou seja, o Brasil fica paralisado por 6 meses a cada 2 anos, a um custo absurdo, por conta de eleições não coincidentes. Eu preciso fazer aqui um registro de crédito ao ex-presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que foi o primeiro homem público dessa, vamos dizer, nova geração a defender com firmeza o fim da reeleição. Foi o primeiro, com firmeza, determinação e com o status
de ter sido presidente do Congresso Nacional Sim. e presidente do Senado. Ele está lá ainda Sim. como senador da República. E agora, outros senadores e outros parlamentares também defendem acertadamente essa medida. Será um bem para o Brasil e vai melhorar a qualidade da política brasileira. Porque é um problema até para a imprensa, né? Opa! Porque a gente também fica tão preso nessa lógica da eleição que o nosso papel de cobrar, é isso. ele acaba se perdendo também sempre a cada 1 ano e meio. A né? imprensa e, consequentemente, a população Claro. que depende. Veja o malefício disso. É um ciclo maléfico e vai se ampliando cada vez mais. Exatamente. Sem contar os aspectos não republicanos, disso que não estamos nem discutindo Claro, aqui, exato. mas que também se repetem a cada 2 anos. Sim. João, eu sou obrigada a falar de família, que a gente faz muito isso aqui no nosso Rivotalks. Eu quero falar um pouquinho da dona Maria Silvia, que eu me surpreendi, eu não sabia, eu moro no Campo Belo e a Rua Vieira de Moraes tem tudo a ver com a sua família, Isso né? mesmo. Sua avó Isso. era da família Vieira de Moraes, uma família que infelizmente acabou não abraçando a sua mãe, porque sagitariana com ascendente em Áries, impetuosa que era, virou e falou: não, eu vou casar com o homem que eu quero sim, Isso aos 20 mesmo. anos de idade, né? E você também é sagitariano com ascendente em Áries, Também, né, João? também. Vocês dois Meu têm... pai, minha mãe sim, e eu. 6 de dezembro, 16 de dezembro, 21 de dezembro. 3 exatamente. sagitarianos em casa, gente, isso é caos. É. Agora, você e sua mãe serem sagitariano com ascendente em Áries, eu achei uma coisa incrível, porque vocês têm exatamente esse mesmo ímpeto de tocar a vida e falar: eu vou fazer do meu jeito. Eu acho que vai ser assim, eu tenho certeza que vai dar certo e eu vou fazer. Mas, infelizmente, ela acabou se rendendo a uma depressão, possivelmente, diante de todos os problemas que a vida se encarregou de jogar. Foi. E não no foram ombro poucos. dela. E não foram poucos. Porque meu pai é baiano, de origem, por isso até fiz a menção aqui ao Rui Barbosa. Minha mãe, paulista, quatrocentona, de uma família aqui que começou a sua vida no interior de São Paulo, em Araçatuba, depois migrou para cá. Estamos falando aqui em 1800, estamos falando 220 anos atrás. E uma família que enriqueceu e que tinha uma grande fazenda aqui, que chamava-se Fazenda Traição, porque tinha um córrego que cruzava a fazenda, chamava-se Córrego da Traição, que deu origem, inclusive, ao nome da usina da Traição, que depois você no mudou Rio o nome. Pinheiros, que depois eu mudei o nome para a Usina São Paulo e concedi ao setor privado, e concedido está hoje ao setor privado sob a administração da JHSF. Então, toda aquela área do Campo Belo era a Fazenda Traição da família dos meus avós, meus bisavós, por parte de mãe. Inclusive onde é hoje o aeroporto de Congonhas. Uhum. Ali era da família. Houve uma desapropriação para a construção do aeroporto. No episódio, voltando à nossa história, meu pai foi deputado federal, veio da Bahia para cá, eu não vou dizer pobre, mas quase pobre, com muita dificuldade, em busca de um sonho, como muitos ainda até hoje vêm do norte, do nordeste, de outras regiões do país e até de outros países, a São Paulo em busca do seu sonho. Cecília Flecha está entre eles. O que legitima São Paulo como a cidade espelho do Brasil. É por isso que eu amo muito São Paulo. São Paulo não é... o amor por São Paulo não é pela sua beleza. Deus não deu essa característica a São Paulo, deu à Bahia, deu ao Rio, mas não deu a São Paulo. Mas deu esse sentimento agregador, de abrigar, de acolher, de saber conviver na sua multiplicidade. Então, meu pai veio para cá na década de 50 em busca de uma oportunidade. E conseguiu, conquistou. A família da minha mãe era a família Barbosa de Oliveira Dória, era uma família que não era rica, mas que prezava muito a educação. E minha avó foi educadora na Bahia, de escola pública, e educou bem os seus filhos. E isso foi fundamental, isso mudou a história do meu pai e dos meus tios também. Todos vieram para São Paulo. E aqui trabalharam e enriqueceram. Mas meu pai, em 62, sendo amigo de André Franco Montoro, que foi governador do estado de São Paulo, um bom governador, diga-se de passagem, um bom deputado estadual, um bom deputado federal, depois um grande senador da República, convidou meu pai a entrar na política. Meu pai gostava da política e aceitou entrar na política no PDC, Partido Democrata Cristão. Mas na Bahia, São Paulo na Bahia. não. Ele disse isso ao Montoro. Montoro, eu aceito o seu convite, mas se for candidato a qualquer posição, será na minha terra, na Bahia.
o que era uma ousadia, né? Considerando que ele já estava longe da Bahia há alguns anos. Sim. Mas aceitou, foi disputar um mandato de deputado federal na sua terra, na Bahia. Foi o segundo deputado mais votado na Bahia, foi muito bem, para alguém que não tinha nenhum vínculo com a política, embora tivesse com a Bahia, se elegeu em 62. E em 64 denunciou o golpe militar. Meu pai percebeu claramente, aliás, ele e outros parlamentares... Antes mesmo da antes de consumação acontecer, do golpe. ele denunciou Sugeriu a abertura de CPI, na bancada da Câmara, foi muito contundente, dizendo que o Brasil está na iminência de receber um golpe de Estado. E não deu outro. Em 1º de abril e não 31 de março, aconteceu o golpe militar. Não foi revolução, foi um golpe. O Brasil sofreu um golpe. Aos que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de conhecer a história ao vivo, também não tiveram a oportunidade de ler a história real do que aconteceu no Brasil. Porque eu ainda ouço, hoje, pessoas dizendo que não houve golpe. Lógico que houve golpe. E foi um golpe de Estado no Brasil. E foi implantada a ditadura militar e com a penalização de milhares de pessoas, algumas até com a morte. Tem, inclusive, foi um discurso do pai dele que a gente viu no dia 1º de março de 64. Não foi discurso, ele pegou, ligou para o Jango e falou, você vai ser deposto. Ao que Jango disse para ele, deixa de ser estressado, eu estou aqui jantando com o comandante. Isso. Meu pai tinha uma boa relação com o Jango, eu mesmo conheci o Jango, era pequeno, tinha 6 anos de idade, e vi o presidente Jango Goulart 2 vezes jantando na minha casa. E assim como Juscelino Kubitschek também, 2 vezes esteve na minha casa, uma vez almoçando, uma vez jantando. E depois no exílio. E depois no exílio. Aliás, foi nosso vizinho de exílio em Paris. Morava num apartamento em frente ao nosso. Então eu vivi as agruras da ditadura militar, vi o esforço que meu pai fez para defender o seu país e a penalização que ele teve. Ele foi exilado por 10 anos. Tem gente que nem sabe o que é exílio. Imagina. Exílio é pegar você, Gabriel, aqui, entrar alguém aqui, do SNI, naquela época, no Serviço Nacional de Informação, pega você pelo cangote, coloca você num camburão, manda você para o aeroporto, coloca no avião e vai embora. Acabou. Tchau. Se você pisar no país antes dos 10 anos, você será preso. E foi assim, meu pai viajou com uma trouxa. Aliás, no mesmo avião onde viajou o Rubem Fonseca. Sim. No mesmo avião, aliás, ficaram exilados na mesma embaixada da Iugoslávia, aliás, está no filme. Aliás, um filme que eu recomendo a todos que assistam, ainda estamos aqui. O Rubens Paiva, desculpa. Rubens Paiva, não Fonseca, o Rubens Paiva. Pai do Marcelo Rubens Paiva. Isso. Eles eram parlamentares, foram eleitos juntos em 1962, os 2 deputados federais, foram exilados na embaixada da Iugoslávia, que, aliás, o filme reproduz um certo momento disso, inclusive com um outro deputado, 2 deputados, dos quais meu pai era muito amigo, e o Rubens Paiva também, o Sebastião Neri, foi um grande jornalista político, faleceu há pouco tempo, e o outro, um deputado federal do Rio de Janeiro, Baby Bocaiúva. Eu tô assim, ele tem um apelido, mas não é um apelido. Que depois se tornou secretário do Brizola. Estamos falando aqui coisas do tempo passa, mas vale para referência de quem é mais jovem, vale como lembrança para as pessoas com mais idade. E foram jogados dentro de um avião e embarcados da Paner, até naquela época, e embarcados para Paris, que era um dos poucos países do mundo que aceitava deportados daqueles que tinham sido caçados ou vítimas de perseguição política. Tudo isso foi um grande ensinamento para mim, para o meu irmão, para a nossa família, porque meu pai perdeu tudo nesses 10 anos. Perdeu a empresa, perdeu o trabalho, perdeu o negócio, perdeu os amigos também. Poucos amigos ficaram, porque eles temiam, eu não culpo os que deixaram de manifestar amizade pelo meu pai, porque eles temiam sofrer consequências da ditadura militar. Porque havia perseguição. Quem era amigo de caçado era inimigo, vigiado, claro. Era qualificado como inimigo. O próprio Rubens Paiva voltou antes dos 10 anos e foi essa a razão que aconteceu, né? Aliás, o filme não reproduz isso. Exatamente. É isso. Não reproduz isso com clareza. A gente estava debatendo isso na reunião de pauta. Perseguido implacavelmente, porque ele voltou antes do cumprimento dos 10 anos, que seria em abril de 1974. Ele, por algumas razões, tomou a decisão de voltar ao Brasil. E entrou de forma ilegal dentro de toda aquela ilegalidade. Claro. Você ser extraído do seu lar, da sua casa, ter o seu mandato cassado, ser expulso do Brasil, não há legalidade que ampare uma circunstância como essa. Mas ao voltar, ele se tornou
um perseguido, e lamentavelmente aí a história, o filme reproduz tristemente essa verdade. Mas assim, a mesma história, só para concluir, Claro. da mulher do Rubens Paiva seria da Dona Maria Silva. Sim. Foi. Aquela mulher que teve que se virar do avesso para entender Sozinha. como ia seguir a vida com os filhos que tinha. E eu só quero tirar uma única dúvida antes do Gabriel seguir. O senhor acha que a sua versão completa de não beber nem vinho, ser completamente avesso à bebida, vem E a do cigarro fato, também, eu não e gosto nem de cigarro, cigarro, nem nem de bebida. nada, vem do fato da sua mãe acabar ter usado muito o álcool e o cigarro para Pra respirar, suportar para aquilo suportar tudo, toda né? essa dor? Eu vi o sofrimento da minha mãe diante de uma circunstância de uma mulher isolada, com 2 filhos, porque meu pai no exílio, estamos falando em 1964. Sim. A comunicação era telegrama. Sim, Telefonema, você pedia telefonema às 10 horas da manhã e marcava o horário para às 4 da completar a tarde. ligação, 4 da tarde, 5 horas da tarde. Inimaginável. Claro. E custava uma fortuna, nós não tínhamos dinheiro para pagar interurbano. Lembra que nós perdemos tudo, em 3 anos perdemos tudo, casa, carro, trabalho, joias, bens. quadros, bens, tudo foi embora. Porque a única forma era vai vendendo, vai Sim. vendendo joia, vai vendendo quadro, vai vendendo casa, vai vendendo carro, vai vendendo tudo para sobreviver. Aquilo deixou minha mãe muito deprimida, mas o que mais deixou minha mãe machucada de tudo isso foi que a família da minha mãe, ao invés de acolhê-la num momento de alta fragilidade, apontou o dedo para minha mãe. Tá vendo? Foi casar com um baiano, olha o que deu. Porque uma família tradicional, Claro. outro equívoco de sentimento, eu diria de postura de vida, condenou minha mãe porque casou com um baiano. Meu pai era um baiano. Ele já não era um homem pobre, Sim. já era um Não, homem bem de vida, mas era baiano. empresário. E nós, talvez, lembrando vocês também que são meninos, mas os que são com mais tempo de vida vão lembrar que aqui em São Paulo se Sim. qualificavam com as certeza. pessoas todas do Nordeste como baianos. É igual no Rio falam Paraíba. Isso. Mas de maneira É pejorativa. pejorativa, Claro. exatamente. Não era para qualificar quem vinha da Bahia baiano, não, era pejorativamente. Quando um comete baiano, uma infração, faz uma baianada. uma baianada. do trânsito, Isso era uma né? coisa singularmente ruim Sim. e discriminatória. Então, Sim. a família da minha mãe, no momento em que ela voltou do exílio, porque meu pai já não tinha mais condições de nos sustentar no exílio, apontou o dedo. Está vendo? Eu falei para você o que poderia acontecer mesmo numa circunstância diferente, porque era uma questão Sim. política. Ao invés de acolher minha mãe, ainda apontaram o dedo e não ajudaram a minha Sim. mãe. Triste. Minha avó já era falecida. Se minha avó Silvia, minha mãe era Maria Silvia, minha Sim. avó Maria Silvia. Aliás, A minha sua avó mãe, Silvia, minha é- mãe Maria Silvia. Tivesse viva, jamais teria permitido isso. Então, tudo aquilo deprimiu muito minha mãe, um sofrimento enorme. Faleceu aos 36 anos de idade, 36 tão anos, nova. jovem, muito jovem. De uma pneumonia, mas pela fragilidade. Ela Claro. morreu mais pela depressão do que pela pneumonia. Nós ficamos 8 anos sem comer carne em casa. E não é Sim. porque éramos vegetarianos. Naquela época não existia vegetarianos. É porque não tinha dinheiro para comprar carne. Tanto que na volta você trabalhava no horário do almoço porque recebia um Queria hambúrguer, sanduíche. né? Tinha direito Tinha a um hambúrguer. sanduíche e optava pelo hambúrguer. Numa Ó, o agência de cafezinho publicidade onde eu era office boy. Claro. Opa. Olha, Obrigado. E aí, Muito João? chique, tem até café aqui. Eu ponho aqui, pode muito deixar. chique. É que Eu ponho aqui em cima. Isso tá aqui bom. serve de apoio. Pronto. E você e a sua família foram viver no exílio um tempo depois que o seu pai foi, né? Foram 2 anos, até acabar o dinheiro. Isso. E aí viveram na França, onde você, inclusive, era vizinho não só do Juscelino Kubitschek, mas era vizinho de porta do meu tio bisavô, Samuel Weiner, Não diga. e da olha só. Danusa Leão. Era a porta da direita, era o nosso apartamento, a porta da esquerda era o Samuel Weiner Aí, e Danusa Leão. E aí, anos Samuel, que era o depois, editor estamos da aqui. Última Hora. Isso. E foi exilado também, Foi exatamente exilado. porque era um democrata. Era o único jornal que se colocou a favor da legalidade desde o 1º de abril. Isso. Né? E você era muito pequeno. Aquilo ali virou meio que um Quartier Latam extraoficial, né, de É. Paris. E Eu você... diria um Cartier brasileiro. brasileiro. E você era muito pequeno, tinha menos de 10 anos, mas eu queria saber, você falou agora que foi um momento de muito aprendizado para você e para sua família. Foi. Eu queria saber quais são as A suas dor ensina. principais memórias do exílio e qual foi a lição mais valiosa que esse período te trouxe. Eu vou repetir a frase. A dor ensina. Toda dor, ela deve ser entendida por aquilo que ela representa como dor espiritual, dor física.
dor moral, dor institucional, mas também como lição. Se você entender como lição, você ultrapassa esse período sem incorporar com uma depressão ou algo que possa destruir a sua vida. Você tem que ter a capacidade de entender que o aprendizado ajuda você a ser melhor, mesmo com as dores, os arranhões, os ferimentos, as machucaduras que uma determinada situação lhe ofereceu. Sim. E muito pela educação do meu pai. Meu pai sempre foi um otimista. Minha mãe também. Aliás, coisa de sagitariano. Sagitariano acha sempre verdade. que as coisas vão dar tudo bem, vai sair tudo bem, tudo se supera. Não sei se outros signos têm essa característica. Sagitarianos, eu posso dizer, filho de 2, pai e eu mãe. Também. Você é sagitariana também? Não, a minha mãe e meu Sua pai mãe? também Vai, são. Então eu sei bem como é isso. Você conhece. Um otimismo inveterado. É isso. Otimistas, voluntariosos, decididos e teimosos. Né? Teimosos. Vamos dominar o mundo. Então meu pai sempre dizia, isso vai ser superado, vamos ter uma fase longa, difícil. Ele nunca negou isso aos filhos, e muito menos à minha mãe. Mas haverá um tempo em que isso terá passado. Nós temos que ter resiliência para compreender isso. Tanto meu pai, na volta do exílio, 10 anos depois, nunca pregou ódio aos militares, mesmo sabendo o que tinha acontecido com o Brasil e com ele. Recebeu até uma homenagem num dado momento. Isso, aqui do Segundo Exército. É inacreditável. Naquela época chamado Segundo Exército. Hoje é Divisão do Leste. Aqui, aliás, no Parque do Ibirapuera. Meu pai nunca pregou o ódio. Ele sempre entendeu que era melhor amar, dialogar, do que afrontar ou estabelecer uma linha do odiar. Isso nos ajudou muito. E eu entendi todas essas lições como aprendizado de vida. Me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade porque precisava. Mas aquilo foi decisivo para fazer a minha carreira, fazer a minha trajetória, inclusive dentro da comunicação. Me surpreende muito, João, em toda a sua trajetória, a sua obstinação, que por vezes as pessoas não gostam de falar ambição, elas falam como se fosse uma coisa ruim, mas a todo momento a sua obstinação e sua ambição chamaram muita atenção, de você esperar o Maurice Cohen chegar no escritório e falar, meu pai trabalhou aqui, o senhor tem um emprego para mim? Ou logo depois você virar para alguém da Tupi e falar, tem uma vaga aí na Tupi porque eu quero trabalhar aí fazendo... Então, nunca teve medo, nunca teve vergonha, sempre seguiu e nunca teve, por ensinamento de seu pai, a escola... Imagina uma pessoa em 1970 criar a Mind Power, uma escola que ensinava a pensar... Mindfulness, que hoje está na moda. Exatamente. Né? Então, assim... 55 anos atrás. Imagina. Não, é impressionante. E além disso, assim, a gente falou do período da ditadura, teve uma vez que eles entraram em casa, a cachorrinha dele estava morta em cima no melhor estilo Poderoso Chefão, né? Aquela cena do é uma cavalo. sinalização. Sabemos onde vocês estão... Fiquem atentos. E apesar disso tudo, inclusive na sua própria trajetória política, mesmo depois de abandonar, você seguir essa filosofia do não vou guardar mágoa, vou fazer o meu que vale mais a pena. Não é simples fazer isso, ainda mais depois de tendo experimentado a política e tudo que ela pode causar, né? De mal. De mal. Ela tem o seu lado bom também, óbvio. A política não é... Mas ela é dolorida. Ela é dolorida, ela é difícil. Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Talvez mais dolorido, mais forte do lado ruim do que do lado bom. Mas é um aprendizado de vida. Eu aprendi a compreender, a interpretar o ser humano nas suas qualidades e nas suas deficiências também. E nunca odiar. Nunca estabelecer o ódio. E até me arrependo de momentos onde eu fui duro demais. Mas tinha que ser, né? Talvez não. Você, para ter firmeza, é preciso compreender até o limite da firmeza para não ser um agente agressor. Perfeito. Mesmo tendo a razão ao seu lado. É preciso ter essa capacidade de ponderar, mesmo quando você tem razão, mesmo quando você está ao lado da justiça, você não exagerar no exercício disso. Porque você pode passar a ser interpretado como alguém, um autoritário, uma pessoa que quer exercer a sua autoridade pela força, pelo timbre ou pela forma com que você fala, e não é preciso. As pessoas não te escutam às vezes. Ou acabam interpretando você, mesmo tendo a justiça ao seu lado,
com o autoritário. Uhum. Então, tudo isso me ajudou a ter temperança. E a política também. O período em que fui prefeito, fui governador, eu vivi 5 anos dentro da política. Em 6 anos de vida pública, 1 ano de eleição, tudo que eu disputei venci, isso eu tenho um enorme orgulho. Eu não perdi nenhuma eleição, nem as prévias, né? nem as 2 eleições majoritárias, as mais difíceis do país, excluindo a presidência da República. Ser prefeito de São Paulo é uma tarefa dura, difícil, Claro. a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, a 7ª maior do mundo. E ser governador de São Paulo é um país, você governar um país, não é uma tarefa fácil. Vencer a eleição aqui, os que já disputaram sabem do que eu estou falando. E as prévias do PSDB, que é mais difícil ainda. Um partido sobre o qual não quero discutir, Claro. mas difícil você disputar prévias no partido como o PSDB. Venci todas. Mas para isso, resiliência, determinação, aí vem a influência sagitariana, não vamos desistir nunca. Ter firmeza, confiar naquilo que você fala e também naquilo que você faz. Então, a vida política também, na política, me trouxe ensinamentos importantes. Como lá atrás, eu herdei esses ensinamentos vendo as circunstâncias das injustiças que meu pai sofreu e minha mãe indiretamente também. Tudo isso me forjou e me tornou uma pessoa melhor. Isso não significa que eu esteja perto da perfeição, em absoluto. Mas eu sou uma pessoa feliz comigo mesmo. Perfeito. Eu não sou uma pessoa triste, nem revoltada, nem magoada, e nem repito que faz o exercício do ódio ou da penalização daquelas pessoas que, de alguma maneira, não foram justas com você. Eu, durante a política, Cecília, ou melhor, pós-política, eu perdoei todos. Eu fiz uma introspecção com meditação, com reflexão, aprendizados também do meu pai, Sim. mind power, né? Mente que comanda, corpo que obedece, para dizer, vou perdoar todos, sem exceção. Sem exceção é sem exceção nenhuma. Isso, obviamente, não me priva do direito do julgamento e nem me faz mudar de posições ou de convicções e nem ter amnésia. Mas não estabelecer mais o fronte de alguém que agiu contra mim, logo se tornou meu inimigo e meu inimigo é. Não há mais isso. A gente entrevistou no ano passado o governador Eduardo Leite e aí ele falou que sobre perdão também e desavenças, ele disse, eu não peço nota, mas eu faço recibo. Então assim, é isso. Perdoo, mas não esqueço também, né? É importante a gente saber tudo o que aconteceu. Mas falando de política, João, muita gente diz que quando você entra para esse universo, ou você entra no esquema, ou você é execrado. Você saiu da política sem ter protagonizado nenhum grande esquema, escândalo de corrupção. Nem grande, nem médio, nem pequeno. Exatamente. Até tentaram fazer denúncias, o que é muito comum com quem está no poder, né? O ativismo judicial, exatamente. Mas nenhuma condenação, processos todos arquivados. Por que então você resolveu voltar para a iniciativa privada? Porque eu tive uma decepção em relação à política, mas isso não significa desrespeitar a política. Não há democracia sem política. Não há hipótese de você considerar a existência de uma democracia sem o legislativo, sem o judiciário independente. E, obviamente, o poder executivo também. Mas fiquei muito triste e frustrado, porque venci as prévias do PSDB, inclusive o Eduardo, que é meu amigo. Nós teremos todas as diferenças que naquele momento existiam. Estivemos juntos agora. A meu convite, ele esteve em Nova York, semanas atrás, participando de um evento do LIDE. Aliás, já não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, dentro dessa relação de pacificação completa. Mas disputei as prévias 6 meses, governando São Paulo e com firmeza, num período de pandemia, e realizando as prévias do PSDB, acreditando que as primárias eram a legitimação da democracia. Votam aqueles que são filiados no PSDB. E 22 mil filiados do PSDB votaram em todo o Brasil, numa disputa com bons candidatos. Sim. O Eduardo Leite e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, agora me foge o nome. Quem estava na disputa, meu Deus. Clássico, histórico. Ele foi diplomata, imagina, agora me deu esse branco.
Ele foi prefeito de Manaus, foi senador da República, bom senador, daqui a pouco vou lembrar o nome dele. Arthur Virgílio. Tô aqui, Arthur. Com formação, eu não poderia esquecer, com formação no Itamaraty, um sujeito de altíssima qualidade. E o Eduardo, jovem, impetuoso, bom governador do Rio Grande do Sul, um bom prefeito de Pelotas, e tinha mais um terceiro adversário, mas esses dois eram os protagonistas. Robustos. E que disputaram com toda a legitimidade as prévias. Vencidas as prévias, naturalmente você imagina que a ratificação do partido é as prévias feitas, a vontade popular mantida, candidato. Seria o óbvio, né? Não. O óbvio, democraticamente, legitimamente, e não foi. E o PSDB entendeu que eu não deveria ser o candidato do PSDB por razões absolutamente impróprias deles e deram a indicação do PSDB para alguém que não era do PSDB, para Simone Tebet. Uma boa senadora, boa pessoa, minha amiga, tenho uma ótima relação com ela. Nunca tive nenhum arranhão na minha relação com ela, mas o PSDB cometeu esse erro histórico de em 30 anos não ter um candidato à presidência da República e ainda mais o primeiro candidato legitimado pelas prévias. Sim. Porque Geraldo Alckmin não foi legitimado pelas prévias, foi um bom candidato, teve todo o direito de disputar 2 vezes, aliás, a presidência da República. José Serra também 2 vezes disputar a presidência da República, assim como o Fernando Henrique Cardoso e outros que ao longo desses 30 anos foram candidatos pelo PSDB à presidência da República. O PSDB cometeu um erro. E o que aconteceu com o PSDB? Essa história você já conhece, eu não preciso contar. Mas eu, a partir deste momento, tomei a decisão. Não quero mais a política, me desfiliei do PSDB, não apontei o dedo para ninguém, não culpei ninguém, não fiz nenhuma entrevista bombástica culpando A, ou B, ou C, ou D. Tomei a decisão, chega ao fim o meu ciclo na política e o meu ciclo no PSDB, de onde eu fui filiado por 22 anos. E, Cecília, eu não fui filiado para ser candidato. Eu fui filiado porque eu tinha estima e admiração pelo PSDB, do Fernando Henrique, do Montoro, do Mário Covas. Tanto que passou do 15 anos filiado sem concorrer a nada. Sem concorrer nada. Eu fiz a minha filiação por cidadania, não tinha nenhum interesse em ser candidato durante todo esse período. Então, dessa acusação, ninguém pode dizer, foi filiado para ser candidato. Não. E um único partido, eu não fui migrando de partido de acordo com a conveniência para ter alguma vantagem ou algum benefício. Também não estou acusando quem faz isso. Claro. Cada um entende as suas próprias razões. Mas aí eu fechei esse ciclo e fechei definitivamente esse ciclo. Não sou mais candidato, não tenho interesse em ser, mas isso não me distancia do Brasil e dos brasileiros. Eu, para ser um democrata e gostar do Brasil, eu não preciso necessariamente estar no exercício da política. Eu gosto do Brasil, gosto de São Paulo, onde e quando eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pela até iniciativa privada também, isso que o Lídio faz, mas faz isso aí que ele deu o gancho. Deu o gancho porque eu só queria mencionar aqui rapidamente seu irmão Raul, que era pequenininho, seu irmão querido, de quem você gosta tanto. Muito. E que você teve que também abraçar nessa vinda aqui, junto com a sua mãe, quando vocês estavam aqui, vocês 3, né? Imagina, seu pai... O Raul tem 5 anos menos do que eu. Ele briga muito porque eu brinco com ele. Se ele estiver assistindo agora, ele vai ficar possesso, porque todo mundo acha que ele é meu irmão mais velho. Tem que dizer que não. Não é verdade, Raul. 5 anos mais novo. Qual o signo dele? Agora fiquei curiosa. Ele é peixes. Peixes, no meio de todos esses sagitarianos insanos. Alta sensibilidade. Carinhoso. Tudo. Eu brinco com ele, isso é brincadeira, todo mundo sabe que é Também vereador pelo caminho da publicidade, né? E muito bem, produtor de cinema, de filmes publicitários. E foi uma pessoa que a princípio olhou e falou assim, eu tenho trauma com política, não se mete com política, João, pelo amor de Deus. Mas João se meteu e hoje ele tem uma dúvida. Olá, gravando aqui do carro. E, João, queria te fazer uma pergunta. Eu, como poucos, conheço a sua original, genuína, sincera vontade de prestar um serviço público. O que te motivou, né, num prazo recorde, num feito recorde, ser prefeito de São Paulo e governador do estado de São Paulo. Te pergunto, se hoje um desses candidatos colocados, você disse que não quer mais participar de eleição, e eu acredito nisso, honestamente eu acredito, mas se um desses candidatos que está colocado, que tem muita afinidade com você, por exemplo, o Ronaldo Caiado, para dar um exemplo só,
fictício, né? Fosse eleito presidente e te convidasse para ser ministro da Indústria e Comércio, que faria muito sentido, né? Ou ainda ministro das Relações Exteriores, que faria mais sentido ainda, pelo trabalho que o Lide tem feito representando o Brasil no mundo com muito brilho, com muito êxito. Você aceitaria? Olha, João, vou te dizer Pergunta que a gente... inteligente de um irmão que conhece a minha aula. Exatamente. Né? Isso, porque a gente pediu para ele uma pergunta familiar. Eu falei da vida, da infância. E o Raul que quis... quis falar disso. E nunca ninguém me fez essa pergunta. Aí, ó. Olha. Nem o Raul, como meu irmão. Eu falei, faça uma Teve- pergunta que você nunca tenha feito. Ele Não, cumpriu, e ele ó. cumpriu a promessa, nunca perguntou. E me coloca numa posição difícil de responder, porque, de fato, no plano eletivo, não tenho mais interesse. Isso não significa desrespeito, desatenção, demérito à política, nem mágoa, nem ressentimento. Eu aprendi na vida a virar a página, a seguir em frente. Coisa de sagitariano. Toca a vida para frente, olha lá no horizonte, fica remoendo tempo passado. Aliás, uma boa lição para certas pessoas que no Brasil insistem em ficar olhando o passado e julgando o passado o tempo inteiro. Eu aprendi a julgar o presente e olhar o futuro e trabalhar pelo futuro. Mas se houvesse uma circunstância como essa, não estou dizendo que se houver, mas se houvesse, eu teria que refletir. O Raul, sem querer, Que ou melhor, interessante. querendo, Sim, fez uma colocação que me faria pensar a respeito. Porque perfeito. você recebeu uma missão para cumprir um papel como ministro da Indústria e Comércio ou ministro das Relações Exteriores, é ajudar o Brasil. É uma gestão, Não é né? disputar uma eleição. É uma gestão de valores pelo Brasil. Talvez eu pudesse considerar nessa alternativa, mas eu não entendo isso como um vínculo de ordem política, e sim, ou poderia ser um vínculo de ordem administrativa. É diferente. Claro, Nunca ninguém tinha me perguntado isso. que é o nosso sonho, né? Que a esplanada fosse técnica e não simplesmente uma Quero grande que avenida de indicações políticas. Um dia ventilaram, mas também deu tudo por água Olha, abaixo. Saiu. eu dou o exemplo aqui de São Paulo, faz a diferença. A nossa gestão na prefeitura e no governo foi uma gestão técnica, absolutamente técnica. As concessões políticas foram poucas e feitas de maneira singular e sensatas, levando em conta qualificação, e não posição partidária, ideológica ou vantagens de ordem política. Claro. Isso não foi feito. Vocês podem até indicar alguém, mas tem que ser alguém que esteja dentro do... E que nós façamos a consideração e esta avaliação, e poucos. Perfeito. E a gestão de São Paulo foi um exemplo. Até pessoas que, vamos dizer, podiam não ter nem preferência, nem carinho, nem atenção, nem consideração, nem sequer uma avaliação positiva a meu respeito, reconhecem que nós fizemos na prefeitura e no governo bons governos, inovadores, transformadores e uma gestão liberal social, Sim. que é no que eu acredito. O liberalismo, que às vezes é pregado pela direita ou pela extrema-direita, ele é bom, mas ele não é suficiente. Assim como a visão mais esquerdizante, socialista, também não é plena. A combinação de ambos é que permite uma gestão mais eficiente e mais equilibrada do liberalismo social. E a partir disso que o PSDB lá atrás, com Franco Montoro, etc., foi criado. E com Serra, com Fernando, e por isso foram bem-sucedidos. Ideais. Depois, infelizmente, o ideal da política partidária, principalmente, prevaleceu sobre um sentimento equilibrado que fez do PSDB, num certo momento, o maior partido do país. Sim. O PSDB foi maior do que o PT. Sim. Na gestão do presidente Fernando Henrique, no período, vamos dizer, montorista, a partir de André Franco Montoro, a criação do PSDB, depois com Mário Covas, tinha ali um sentido, Claro. que é esse sentido do social liberal, é a visão da importância do social no atendimento aos mais pobres, aos mais vulneráveis, na educação, na saúde, na habitação, naquilo que representa o mínimo necessário para que as pessoas possam sobreviver com dignidade. E do outro lado, a presença menor do Estado e maior do privado, para poder gerar mais empregos e ajudar no campo social, e principalmente na prosperidade de uma cidade, de um Estado, de uma região e de um país. Perfeito. Eu acho que a gente pode ir com essa daí porque na sequência. Porque a gente tem um esquema de membresia aqui, que são os membros do Rivo News, e quem é membro Rivo de Ouro tem direito a mandar uma pergunta para o nosso entrevistado. Deve ser um primo distante, o Douglas Moraes, que mandou uma pergunta aqui. Olá, Dó, tudo bem? Meu nome é Douglas Moraes, eu sou aqui do sul de Minas.
Gostaria muito que o senhor tivesse sido nosso presidente. Infelizmente, o senhor andou pulando algumas etapas que o pessoal acabou deixando você de lado. Uma pena, viu? Mas o que eu gostaria de saber de você é o seguinte: o que você pensa no Brasil nos próximos 50 anos? Porque, como a gente vê, qualquer país que em desenvolvimento ou que se desenvolveu, como a Coreia do Sul, por exemplo, investiu em educação. E essa não é a pauta prioritária de nenhum governo que está e nenhum governo que deva entrar. O que você pensa nesses próximos 50 anos? Como é que vai ser o nosso Brasil? Até logo. Obrigado. Ei, Douglas. Weissel. Esse é do pão de queijo. Douglas, primeiro, obrigado pela referência, obrigado pela forma carinhosa com que você se referiu a mim. E você tem toda a razão. Esse é um ponto que eu defendo desde que eu entrei para a vida pública e continuo agora fora da vida pública. O Brasil, Cecília, Gabriel, e vocês que estão nos assistindo agora, só será uma grande nação quando tiver educação plena, de qualidade, com eficiência e com respeito a professores e alunos. Sem educação, o Brasil não será um país na dimensão que poderá ser. Não será. Não é só uma questão de gestão. Sem educação, você não muda uma nação. Não muda o país. O Douglas está certo quando falou da Coreia do Sul, como poderia ter falado de Singapura, como poderia ter falado até da própria China, ainda que seja um governo comunista e mais fechado. Foi a educação que transformou essas nações, como vem transformando agora a Índia. A grande transformação da Índia, uma nação extraordinária, às vezes muito esquecida por nós brasileiros, que está transformando a Índia, é a educação. E o Brasil parou no tempo, infelizmente. Não critico a força de vontade, mas há uma diferença entre força de vontade, e realização. Né? Você tem que realizar, não basta ter vontade ou fazer um bonito discurso. É preciso colocar em prática. Isso dá trabalho. Isso representa investimento, mas mais investimento intelectual do que financeiro. Com certeza. Talvez a proporção do investimento que o Brasil realiza hoje por cada aluno em escola pública seja maior do que aquilo que acontece na Índia. Ou talvez seja maior até do que aquilo que já aconteceu na Coreia do Sul, mas não tem a mesma eficiência. Óbvio. Nós aqui, quando no governo de São Paulo, que tinha uma capacidade mais ampla do que aquela que eu tive como prefeito, na gestão da escola pública, até porque o grau de competência é mais forte no estado do que no município, com o Rocieli Soares, que eu aprendi a admirar como ministro da Educação do presidente Michel Temer, nós fizemos aqui 2.000 escolas de tempo integral. São Paulo tinha 267 escolas de tempo integral. Nós fizemos 2.000 escolas de tempo integral, para 2.030 escolas de tempo integral, num período com pandemia, com todas as dificuldades. Por quê? Porque eu acredito, como o Rocieli, e certamente muitos educadores, que escola de tempo integral, durante o dia inteiro em aula, primeiro você provê alimentação, 5 refeições por dia, educação física, educação artística, educação linguística. Nós colocamos o inglês como prioridade, não apenas como parte do currículo. E a proteção de crianças e jovens, que ao invés de estarem nas ruas, desprotegidas e desamparadas, estamos falando aqui principalmente da população mais desfavorecida e mais vulnerável, que estavam na sala de aula, ao invés de estarem fora da sala de aula. De alguma forma e aprendendo. E tendo o ensino de qualidade, alimentação correta, formação profissional, formação física, educação musical, cultural, uma transformação. Se o Brasil todo tivesse escolas de tempo integral, e com isso você melhora a remuneração dos professores, porque quem dava aula por 4 horas ou 5 horas, passou a dar aula por 8 horas. Você tem um salário equivalente maior e melhor, e também os professores se alimentando de forma correta nas escolas. É uma transformação, é a única? Não. Mas é a base. Assim como as creches. Crianças que não tenham acesso à educação nos seus primeiros anos de vida escolar, foi o que nós fizemos na Prefeitura de São Paulo, não terão condições depois, ao cumprir as suas etapas seguintes de educação, a serem pessoas capacitadas a aprender, porque estarão tão vulneráveis no seu ensino básico, primário,
como também da sua capacidade física e mental. Desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Claro. E o cognitivo, aliás, é uma palavra muito correta a ser aplicada aqui. Não é difícil fazer, mas é preciso ter gestão. Sim. Com E a certeza. gestão não pode ter nem conflito e muito menos ideologia. E o fato de vocês terem elevado o número de 200 para 2.000 escolas em tempo integral também joga por terra um pouco aquele discurso de que não se investe em educação porque a população não vê, né, no curto prazo a realização desse investimento, portanto não dá voto. Correto, Gabriel? E que aí depois a gente volta para a discussão da reeleição, mas enfim, é possível. Correto, É claro. possível. Fizemos isso em 3 anos. É isso. Não fizemos isso em Mas 8 anos. é isso, é projeto, gestão, organização e aplicação, né? Não é Isso. só falar. Exatamente. aqueles- E capacidade de dialogar também com os professores. Essa é uma classe muito politizada, Sim. muito sindicalizada. Mas você não pode ter essa visão para ser Excluir. discricionário, para Claro. ser excludente. Não falo com professores porque são de esquerda, não falo com professores porque são sindicalizados, porque o sindicato tem força Não na vão Assembleia querer Legislativa. ouvir. Então não querem ouvir, então não dialogo com eles. Pronto. Problema. Enfim, Problema. Você viu aqui, São Paulo teve histórias ruins, de escolas fechadas, Claro. trancadas, professores em greve, situações que quem pagou o preço disso foram os alunos. Sempre. Durante os 4 anos em que fui governador, nenhuma greve. Nenhuma greve. Professores foram melhor remunerados, foram respeitados mesmo com as suas posições sim, partidárias recebidos no palácio. ou sindicalizados, etc., foram recebidos, o diálogo prevaleceu e tivemos uma atmosfera positiva Sim. em relação à educação. Diálogo, entendimento, respeito e liberdade. E falando em diálogo, João, a sua empresa, o LEAD, é uma organização que tem o objetivo de promover a integração entre empresários, autoridades, formadores de opinião. Já são 22 anos de LEAD, vocês estão em 22 países, mais de 4.000 associados, né? Se a gente for calcular a produção dessas empresas, a gente pode dizer que mais de 50% do PIB brasileiro é associado ao LEAD. E tem muita gente que critica o LEAD, dizendo que, na verdade, ele é um campo fértil para o lobby, que não é regulamentado no Brasil. Então, para a gente explicar de uma vez por todas para as pessoas, conta para a gente como que o LEAD ganha dinheiro. O LEAD é um formulador e um debatedor de ideias. Ele formula ideias, formula propostas e debate propostas no público e no privado. E agrega pessoas, tanto no privado quanto no público, em torno dessas ideias e dessas pautas. Faz isso no Brasil e fora do Brasil. O mesmo LEAD que existe aqui, em 23 estados brasileiros, existe em 22 nações do mundo. E nós não somos uma igreja. Nem somos uma proposta religiosa. Nada contra. Sim. Isso faz parte também dos processos. Mas nós fazemos isso a partir de princípios. Os mesmos princípios que são adotados aqui são adotados na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, nos Emirados Árabes, na Índia, no Marrocos, na Austrália. São os mesmos bons princípios. E é isso que fortaleceu o LEAD, inclusive. Foi ser um propagador e um campo de debate de ideias. E onde você estabelece aproximação, você estabelece oportunidade. Seria o mesmo que criticar. Então, o diálogo é lobby. O fato de eu estar dialogando aqui com você, Gabriel, eu estou nesse momento ou sendo vítima de um lobby ou sendo um proponente de lobby. Olha, então já que é para fazer o lobby, tô brincando. Desde quando o diálogo estabelece esse pressuposto? Não. Uma visão equivocada, acho que mais espontaneamente equivocada, em alguns casos deliberadamente equivocada. Porque dialogar é construir oportunidades. E se as oportunidades acontecem, se materializam, ora, ótimo, que bom. Dentro das regras, dentro da normalidade, dentro de compliances, dentro da transparência, como dizem os ingleses, so far, so good. Não, e eu acho incrível que foi a partir de... Perdão. Não, é só... O senhor não respondeu assim... Direto, vai. Como que o LEAD ganha dinheiro? São as mensalidades dos associados? Ele faz, obviamente, os que fazem parte pagam um valor associativo para fazerem parte. Como em qualquer clube, ou qualquer associação, ou qualquer sindicato, ou qualquer unidade que proponha o agrupamento de pessoas. E nos patrocínios das iniciativas que realizam fóruns, summits, seminários, programas, viagens, atividades dessa natureza que tem
os seus patrocínios, como tem um veículo de comunicação, como tem um jornal, como tem uma revista, como tem outras iniciativas que são chanceladas, são patrocinadas e apoiadas por empresas. Eu acho muito impressionante a ideia ter vindo a partir dos seus programas de TV, que você começou a ver que os empresários não se conheciam. E você falou, há de se criar um espaço, então, para que todos interajam. E eu quero lhe fazer uma pergunta com relação aos eventos que o LIDE faz, em que é para promover esse diálogo, e muitas vezes, e muitas manchetes, e muitas histórias saem desses eventos do LIDE, quando, por exemplo, ministros do Supremo vão a esses eventos, né? Eu estava no fórum de 2022 em Nova York, quando o Barroso soltou aquele Perdeu o Mané, que ficou... Foi na rua, não foi no evento, mas ele estava para o evento, né? Não, é que na verdade foi no caminho do hotel para Harvard, o Harvard Club, que é uma... São 10 passos de 10 passos. Mas... como é que você vê, João, essa crítica, essa onda de crítica a tentar integrar, por exemplo, ministros do Supremo, com todo esse empresariado e esse debate, ainda mais os ministros do Supremo, que muitos acham que não deveriam estar voltados a eventos como esse, deveriam estar mais ali dentro do Supremo e ponto final? Eu não concordo com essa colocação. Seria mesmo que você imaginar, interpretar que ministros do Supremo ou do STJ, ou mesmo das cortes estaduais, ou seja, os tribunais de justiça dos estados, deveriam viver isolados. Completamente. Um desembargador, um juiz, não pode dialogar com ninguém, deve viver da sua casa, vai ao tribunal, do tribunal à sua casa e nada além disso. Ou um desembargador ou um ministro do Supremo ou do STJ. Cada um tem que ter a sua consciência daquilo que é capaz, daquilo que está dentro do seu limite e do seu grau de honestidade e de decência. Ele não pode ser colocado privado de ter um contato com quem quer que seja por ser um ministro de um Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, ou de um tribunal eleitoral, ou dos tribunais estaduais. Não há razão para isso. Você imaginar que ele tem que ser uma pessoa completamente isolada, porque qualquer tipo de contato pode significar favorecimento. Ora, você está duvidando da índole de um juiz. Sim. Eu não faço essa dúvida como prerrogativa. Eu faço ao contrário. Eu acredito e entendo que aquele que adota a toga e que estudou e trabalhou para se tornar um juiz é uma pessoa decente, honesta e com princípios, e não ao contrário. E eu acho que, como reflexo dessa confiança nas pessoas e da capacidade de engajar seres humanos em causas diversas, vem o seu bom relacionamento. Então, a gente já teve a oportunidade de estar no LIDE, conversando com pessoas lá dentro, e impressiona a gente entrar em algumas salas e ver a quantidade de fotos com todas as pessoas do mundo. E é de político a cantor, passando por jogador de futebol, todo mundo. Eu considero isso algo encantador. Há quem considere isso ruim, eu não acho. Eu acho que é isso que fez você, por exemplo, fazer uma organização do comício das Direta Já tão bem, porque você soube juntar A, B, C e ainda organizar tudo aquilo para que aquilo fosse bem sucedido, como foi pensado pelo Montoro. Que avaliação que você faz da importância de saber se misturar, de trazer, de agregar pessoas, né? E tem alguma pessoa com quem você queria muito ter tirado uma foto e não rolou? Uma viva e uma falecida? Bom, primeiro eu queria elogiar o trabalho de pesquisa de vocês. Olha que eu sou escolado em entrevistas. A gente sabe. Não é de ontem, é de tempos. Eu nunca fui entrevistado por uma dupla tão bem preparada como vocês dois. Obrigado. E olha que eu já fui entrevistado por pessoas... Por isso que eu falei que tinha que ter 2 horas. De altíssima qualidade. Estou falando isso com absoluta sinceridade. Senão, qual a razão de eu falar isso? Muito obrigada. Do relacionamento eu aprendi desde cedo. É bom você se relacionar bem, é bom você ter a capacidade múltipla de entender o ser humano e compreender o ser humano. E isso foi o ensinamento do meu pai e da minha mãe, talvez pelo sofrimento. Eu nunca discriminei uma pessoa pela sua condição socioeconômica, eu nunca discriminei uma pessoa pela sua cor, pela sua forma, pela sua origem. Sempre dialoguei com todos e mais do que dialogar, eu sempre respeitei todos. Então, esse mesmo exercício que eu tive desde jovem, desde pequeno, de menino e jovem, é o mesmo que eu tenho hoje, aos 68 anos. É o mesmo. Qual a razão de me relacionar
com alguém que tem um pensamento mais à direita e de não me relacionar com quem tem um pensamento mais à esquerda. Qual a razão de me relacionar com alguém que tem uma origem europeia, de alguém que tem uma origem africana? São pessoas iguais, absolutamente iguais, nos seus princípios, nas suas origens, nos seus matizes. Então isso me fez ser uma pessoa respeitadora do ser humano, sem nenhuma exceção. E isso me dá um bom senso de me relacionar bem com as pessoas. E, ademais, eu tenho bom sentimento. Quem tem bom sentimento atrai pessoas de bom sentimento também. Essa é uma relação verdadeira. Como o oposto também é. Claro. Quem é do mal atrai gente do mal. Aliás, assistam Revotalks com o Fábio Fernandes, que é uma das Diretor peças de fundamentais ali expansão do do LID, LID, né? que é uma coisa maravilhosa. Um ótimo rapaz. Então, eu sempre fui uma pessoa de boas relações e que soube cultivar de forma educada, de forma sensível, de forma respeitosa e de forma solidária também. Então essa é uma das razões. Se alguém acha que isso é merecedor de crítica, critique, tem Tudo esse bem, direito. tá Tá livre. tudo bem. É do E a jogo. foto? E aí? Quem gostaria de tirar foto e não tirou? Eu gostaria de ter tido a chance de entrevistar a Gisele Bündchen, eu não tive. Essa dá tempo Olha, ainda. Olha que eu entrevistei gente do mundo inteiro no show business, mais de 2.400 entrevistas. Nossa. Não entrevistei a Gisele Bündchen, por circunstâncias. Tentamos Sempre algumas fora. vezes, por circunstâncias, era morando fora. E, no seu apogeu, principalmente, viajava muito, não tive a oportunidade de realizar a entrevista. E o outro, que eu tentei, mas já no finalzinho da vida, ele não estava bem, mas ainda assim eu tentei, foi o Mandela, na África do Sul. Que eu queria muito. Mandela, para mim, é um ícone, né? Aliás, um exemplo que outros poderiam seguir, de alguém que soube perdoar, de alguém que teve grandeza, de não entender que o seu passado deveria ser o presente do ressentimento, né? Teve a grandeza de recuperar o seu país, de dar grandeza a um comportamento integrador e não segregador. Eu tinha muita vontade de entrevistar o Mandela, mas infelizmente Não deu tempo. ele foi antes da oportunidade. Estava bem Quase. encaminhado À beira do gol. para fazer a entrevista, e pouco tempo depois ele passou uma fase ruim de saúde e veio a falecer. Mas quem sabe com a Gisele ainda tem a chance. Essa ainda dá isso. tempo. Mesmo não sendo o apogeu, continua E esses dois sendo exemplos são a claro, prova uma mulher esplendorosa. do quadro de fotos, né? Gisele Mandela. É isso. É assim que são as Vai salas de de ponta reunião a do ponta. LID. João, antes da minha última pergunta, a gente tem só um quadro bem rapidinho, que é o Isso ou Aquilo, que a gente te dá duas opções e aí você escolhe Sim. uma delas. Eu vou começar te perguntando de Cavalcante ou Portinari? Poxa, difícil, hein? Di e Portinari. Di e Portinari. Não dá A para pessoa João deixa a política, Dória. mas tem aí daquela coisa. Ó, posso te dar uma dica? Como de Fui tucano, né? Tucaníssimo! Tucanático. Tucanático! Não, pensa assim, ó, Di Cavalcante fez esboços da sua mãe ali no... E foi amigo do meu pai. Foi uma amigo do seu amizade. pai. Cândido Portinari, meu pai não teve essa oportunidade, embora tenha colecionado e depois vendido as obras até para sobreviver. Sim. Mas eu tenho um grande amigo que é o João Cândido Portinari, Sim. filho do Portinari, meu amigo querido, talvez esteja até nos assistindo, ele mora no Rio Entendeu de por que Janeiro. que é difícil? Eu não tenho como fazer essa opção. Tá bom. Joia. Presidencialismo ou parlamentarismo? Apesar dos pesares, presidencialismo sem reeleição. Perfeito. E a Mas mais... nada contra, não estou querendo tucanar, Claro. nada contra o parlamentarismo. É um bom sistema de governo e tem demonstrado isso. Mas eu acredito que no Brasil, ainda a população brasileira tende majoritariamente a compreender melhor o presidencialismo do que o parlamentarismo. Perfeito. E a mais séria e Mais tensa séria. de todas elas. É mais difícil, inclusive. Não, tem agora. Ah, bom. Pensei que estávamos falando de parlamentarismo e presidencialismo. Para passar o inverno, Campos ou Courchevel? Campos do Jordão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Onde Aí, você foi dúvida zero. concebido, né? Aí não tem como disputar. Foi a lua de mel do meu pai com a minha mãe. Foi lá. Pois é. 9 meses depois eu nasci. E ali foi paixão da minha mãe, do meu pai, é a minha, da Bia, minha esposa. Meus filhos gostam também. Nada contra Courchevel. Claro. Onde eu Acho fui ótimo. várias vezes, acho ótimo também. Mas é Campos do Jordão. Perfeito. Para a gente encerrar, então, João,
No nosso resumo semanal de notícias, que é o Rivo News, sextas-feiras, 12h30 neste canal, a gente usa muitas frases de pessoas célebres do Brasil como recurso auditivo. E uma delas é sua, que vira e mexe a gente usa, que é: o meu bom recadinho vai para você. No Brasil de 2025, qual é o seu bom recadinho e para quem vai? Vamos pacificar o Brasil e tratar de olhar o povo brasileiro. Menos olhar para partido, diminuição do olhar ideológico e mais olhar de sentimento, amor, carinho e compaixão pelo povo brasileiro. Perfeito. Para quem diretamente? Eu só Para tenho... quem entender que está precisando. Pra quem servir. Para quem cair a carapuça, né? Perfeito. Eu só tenho que fazer aquela última pergunta muito rápida, que é com relação ao quê? Ao quê? Ao futebol. Lateral direito que és. A gente teve uma pergunta aqui enviada Até isso vocês pesquisaram. pelo Renato Opis Blum, perguntando para você se é mais difícil fazer gol no Renato ou se tem algum outro goleiro. Grande advogado, talvez o melhor em direito digital do país, Renato Opis Blum, meu amigo querido, mas tá achando que tá com muito. É um grande advogado, não um grande goleiro. O melhor é que ele é um grande goleiro, de fato. Também. Joga bem, joga tão bem quanto no direito, joga também no campo. Um grande arqueiro, meu companheiro de futebol. Eu amo futebol, eu gosto muito de jogar futebol, gosto de futebol. Torço pelo Santos Futebol Clube, estão numa draga de fazer gosto, mas ainda podemos mudar. A esperança sempre está no horizonte. Otimismo sagitariano. Quem sabe o Santos possa ainda voltar à glória do que já teve no passado. E ao Renato Opis Blum, meu amigo, espere o próximo jogo. Vou estar na lateral direita e você no gol adversário, tá? Gente, essa conversa, como eu disse, merecia 2 horas, porque a gente, por exemplo, nem falou de Dona Filinha, então, que era assim, a curandeira de Antônio Hermílio, que salvou ele de problemas de saúde. Mas, eu não sou o de Menstein, que é uma pessoa que eu aprecio muito. Grande jornalista. Mas eu vou dar uma de Menstein aqui e vou te pedir o compromisso público da gente marcar com antecedência uma segunda rodada, João. Com mais tranquilidade. Tá feito. Eu gostei tanto da entrevista e da qualidade dos que fizeram a entrevista, vocês dois, tá fechado. Combinado. Compromisso público. E ele, quando compromete, ele cumpre. Vocês precisam ver a história toda, que ele é assim, tá? Muito obrigada. Obrigado a vocês dois. Adorei. Que maravilha. Que bom. Melhor do que a melhor expectativa. Muito bom, ficamos muito felizes. Adorei. É assim, aqui e lá no Rivo News. Então não se esqueçam desse bom recadinho. Sexta-feira, 12h30. A gente espera vocês. Não perca.